Olá pessoal, meu nome é Felipe Bellini. Olá pais, alunos, professores e toda a comunidade que me assiste. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu diário escolar, sobre coisas que acontecem na minha escola e temas importantes. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu espero que realmente ocorra, onde eu vou estar trazendo para vocês temas importantes, debates do meu convívio escolar. Eu ensino numa escola pública chamada Nazaré Duarte, no município de Goianinha. Eu moro em Natal. Todo o dia que eu dou aula eu viajo 1 hora para chegar nessa cidade de carro. Dou as minhas aulas durante 2 turnos e retorno para Natal na maioria das vezes para outros afazeres. A escola Nazaré Duarte, ela é uma pequena escola com mais ou menos 9 salas de aula funcionando, cada sala de aula com 30 a 40 alunos, e que enfrenta todo tipo de dificuldade no sentido de transformação escolar. Ela é uma escola que está dentro dos parâmetros das escolas públicas, com todas as dificuldades e realidade da escola pública, e que está vendo uma galerinha nova chegar com uma nova pedagogia, com uma nova ideia de ensinar, uma nova ideia de como se faz escola. Então a gente está passando por todo esse processo de transição, ao mesmo tempo que a gente se esforça para evoluir essa escola e modificar essa escola. Então tem vários diálogos interessantes, diálogos com os pais, diálogos com os alunos, diálogos com a equipe escolar, com a diretoria, com as diversas comunidades. Eu vou evitar ficar falando nomes nesses vídeos, então a gente vai ter personagens que vão ser trabalhados. Os personagens são os nomes dos cargos e o nome dos atuantes, alunos, exatamente para evitar uma exposição, mas eu pretendo ser bem sincero com vocês dentro do que me inspira na escola, no que eu acho interessante, e dentro desse organismo funcional que é a escola em ação, o que me frustra também, o que me agonia. Bom, o episódio de hoje, eu acredito que vocês tenham lido aí na descrição, é Diário Escolar, Dia da Bagunça. O Dia da Bagunça, ele foi criado por mim e pela minha orientadora, no sentido de ter um dia para os alunos poderem extravasar. Claro que eu sou professor de inglês do nível Fundamental 2, então eles têm que extravasar dentro de sala de aula, podendo fazer o que gostam, mas necessariamente trabalhando inglês durante 1h10 a 1h30 de aula, que é o período ali que eu passo com esses alunos. Acontece que em pesquisas que a gente fez, em questionários que eles assinaram, em trabalhos de relatos e redações que eles foram entregando, percebeu-se nesses alunos uma falta de perspectiva muito grande. São alunos que vivem numa comunidade bacana, que está em crescimento, mas que não se percebem nessa comunidade. Há alunos de 13, 14, 15, 16 anos que querem muito fazer alguma coisa, mas não sabem o que, e ficam esperando por ordens, porque eles não se sentem aptos, muitas vezes, a pensar livremente, a ter iniciativa. E é um quadro bem frustrante, muitas vezes, quando a gente entende que o aluno dos 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, ele está entrando na fase da adolescência, e é a fase que a gente sabe que o jovem tem as maiores aspirações e os maiores desejos perto do que vai ser o cotidiano dele. É desse jovem em formação do ensino fundamental 2 que sai o aluno decidido para o ensino médio, que sai o aluno da escola técnica, e que já vai ter lá no ensino médio, em geral, toda uma prerrogativa de desejos para fazer a faculdade que ele quer, para ir trabalhar no que ele quer. O interior, ele tem várias dicotomias, né? É muito comum, quando eu entro na sala de aula, eu ver alunos que já trabalham desde sempre. Alunos que muito cedo ajudam as famílias, seja na plantação da casa, seja com pequenos empregos temporários em feiras. Eles passam essa realidade de alguém que tem um amadurecimento precoce, mas ao mesmo tempo que não se vê longe daquilo ali, não se vê podendo seguir adiante. Não que alguém que trabalha na feira seja diferente de um médico, ou de um dentista, ou de um professor. Mas o aluno e a formação educacional permite
que ele possa catapultar para ser um comerciante que ganhe mais dinheiro, para ser um comerciante que tenha uma condição, ou ser um médico, ou ter uma profissão que lhe dê várias possibilidades e condições para seguir adiante, para fazer uma faculdade, para dar conforto a ele, conforto à família. Bom, voltando ao assunto, então a gente decidiu montar um dia onde eles pudessem estudar inglês da maneira que eles quisessem. Durante 1h30 foi feito o acordo que esse aluno ele poderia estudar o vocabulário do livro, fazer atividades do livro, ou trazer corda, trazer bola, desde que eles estivessem sempre trabalhando a língua inglesa em cotidiano. Claro que foi um primeiro experimento, claro que todo experimento em sala de aula, mesmo as provas mais tradicionais, elas são falhas, porque é uma comunidade, o professor está sozinho, em especial no Nazaré Duarte, que você tem salas lotadas de 30 a 40 alunos, 42 muitas vezes. É difícil esse diálogo com quem é esse aluno, o que ele fez, qual que é a dificuldade dele. É necessário ter um pouquinho mais de perspicácia, mas os alunos foram eles ansiaram essa ideia. Inicialmente, quando eu discuti a primeira vez, eu falei, tem um dia aí que eu quero montar com vocês uma atividade onde vocês vão decidir o que vocês vão trabalhar, como vocês vão trabalhar, e a única regra é que durante 1h10 você fala inglês. Claro que única regra, mas existem aquelas regras implícitas, né? Respeito às regras escolares, respeito ao colega, não pode ter violência, não pode ter barbaridade, nem pornografia, nem palavreado chulo. Mas eles ficaram muito assustados. E nesse susto que eles tomaram, era visível a compreensão deles de que o fato deles terem escolha, deles terem liberdade para escolher, sugeria transgressão, o que não é verdade. Liberdade é responsabilidade. Liberdade é você poder dizer como funciona melhor para você. Mas para eles, na cabeça de quem muitas vezes não tem liberdade, parecia transgressão. Por isso, a maioria dos alunos que podiam, num primeiro momento, escolher um nome, decidiram por um nome chamado Bagunça, Dia da Bagunça, onde a única regra era falar inglês durante 1h10 a 1h30 corridas. Esse aluno, que no primeiro momento de discussão decidiu por esse nome, ele estava interessado, ele estava querendo saber o que acontecia e ao mesmo tempo ele estava suspeitando de toda essa liberdade que ele ganhava. Eles perguntaram os critérios de avaliação dessa atividade. E eu falei, olha, são 3 critérios de avaliação. O primeiro critério de avaliação é vocês estarem trocando informações um com o outro, a participação de vocês e a interação de vocês. Para esse ponto, eu vou dar de 1, para esse ponto, para esse quesito, eu vou dar de 1 a 3 pontos. O segundo ponto é o conteúdo. Vocês estão no 9º ano, ou vocês estão no 8º, ou vocês estão no 7º, ou no 6º. É importante que vocês realizem um trabalho com o conteúdo que vocês estão vendo no livro e que não seja um conteúdo lá de básico. Então, se você treinar só números, que você tem liberdade, você pode escolher, é claro que você vai tirar uma nota menor do que quem trabalhar um vocabulário mais complexo. Então, para isso, eu vou dar de 1 a 5 pontos. E os outros 2 pontos, eu vou contar quantas vezes, no tempinho que eu tenho de avaliação com vocês, que é claro que como são vários grupos, grupos de 10 e grupos de 1 ou 2 indivíduos, eu vou passar menos tempo com eles, né? Mas vou dar um tempo só para esse grupo. Então, eu vou marcar quantas vezes eu vejo vocês falando vocabulários diferentes em inglês e vou dar uma pontuação por produtividade. Ali eles perceberam que o dia da bagunça que eles estavam percebendo seria um dia da bagunça, mas que eles precisariam se preocupar com a liberdade que eles estavam tendo para usar essa liberdade de maneira adequada, porque eles poderiam sim acabar sofrendo o impacto disso, o impacto de
não querer trabalhar inglês ou não querer funcionar dentro do organismo ou fazer más escolhas, ele seria penalizado automaticamente na nota. Bom, tendo passado por todo esse arcabouço teórico, a gente fez a prática. No último dia do mês, nós trabalhamos o dia da bagunça, que na verdade foi um intervalo longo, porque a escola passou por greve total e na volta, né, durante a greve parcial, é que a gente fez esse trabalho. Os alunos me surpreenderam. Foi uma das melhores experiências que eu, como professor, eu já trabalho há 7, 8 anos como professor, fiquei super inspirado por algumas das atividades que esses alunos apresentaram. Teve gente que escolheu pular corda e fez jogo com corda. Teve aluno que decidiu traduzir música e fazer rodízio de tradução. Tiveram alunos que fizeram jogos de bola com perguntas diretas, ou seja, eles estavam estudando diálogos em inglês e eles jogavam a bola e quem pegava a bola tinha que responder a questão, senão não podia segurar a bola. E uma das coisas que mais me deixou feliz é que alunos que não produziam, que muitas vezes não se sentiam confortáveis para falar, eles passaram a ter coragem. Na brincadeira deles, que eles escolheram, na forma de aprender que eles decidiram, eles estavam falando. Um aluno em especial estava com o celular, nesse dia eles podiam trazer celular, e estavam trabalhando Duolingo. Perdão, ele estava trabalhando Duolingo. E caramba, esse aluno, durante a aula, ele fez 12 fases do Duolingo, trabalhando oralidade, leitura, escrita, um conjunto muito completo de funções que na aula escolar de língua estrangeira você acaba, por ser só um indivíduo com 30, 40 alunos, mais de 40 às vezes, falhando. E eu falei, poxa, não sabia que você conhecia o Duolingo? Não, professor, eu vi que você falou uma vez no ano passado. Poxa, bacana. E tá funcionando? Professor, eu já sei falar muito mais do que o que você está passando nas aulas do dia a dia. E era aquele aluno que eu não tinha essa percepção, porque ele nunca tinha uma liberdade de fazer o que queria em sala de aula, porque eu sempre estava milindrando o aluno a fazer os projetos, mesmo dialogando com eles, que a maioria queria. E esse dia da liberdade foi muito lucrativo. Claro que houveram alunos que não participaram, que não fizeram, que chegaram na sala de aula dizendo que tinham esquecido do dia que eles tinham para fazer a atividade que eles queriam, ou que não haviam arranjado o material, mas para isso eu fiz algumas alternativas, desde atividades em inglês, provinhas, músicas para tradução, até montar e organizar, aglutinar eles em outros grupos. Dependia muito da sala de aula, do comportamento desse aluno e da maneira que ele se divertia e demonstrava interesse naquele dia e naquela atividade. Com muita tranquilidade eu afirmo que a adesão foi acima de 80% de todos os alunos, e os 20% que não aderiram imediatamente, aderiram durante a atividade, porque passa a ser muito sedutor um ambiente em que eles possam decidir o que fazer ou participar de grupos que estavam fazendo alguma coisa. Daí vem alguns choques. Pós a aula e pós algumas fotografias dos alunos informado pela direção, eu percebi que há um desconforto pelo nome Dia da Bagunça. Bagunça que vem de desordem, bagunça que vem de tempo em que eles podem anarquizar de certa maneira e fazer o que bem entendem. Bagunça de tempos que você tira o conceito de regra e transgride essas regras. Mas quando os alunos escolheram bagunça semanas antes, eu achei excelente. O que mais é a bagunça para eles do que o ato de poder escolher? Eles passaram a poder escolher o que queriam fazer e fazer, mesmo que só uma vez por mês. E pela qualidade dos trabalhos, eles fizeram muito bem feito. Então você tem o aluno que bagunça o cotidiano escolar, que deixa de ter um professor para ter um parceiro,
que deixa de ser apenas ouvinte para ser atuante, ser professor, ser aquele que debate, o aluno que vê a sala de aula como um canto de diversão, o aluno que vê a área que ele nunca pode ir. Lá no Nazaré não é muito aberto aos alunos poderem realizar atividades no pátio e atividades em outros locais da escola, porque há a percepção de que isso vai atrapalhar todas as outras turmas e que o aluno não consegue ter o mínimo de ordem, quando ordem não é antônimo ou sinônimo de bagunça. Bom, então eles bagunçaram mesmo, eles mudaram totalmente o cotidiano e a percepção deles que eles tinham de escola, pelo menos naquele encontro, e os elogios dos alunos são imensos. Claro que quem olha de fora, o pai, o gestor, outros professores que não acompanharam a rotina e que não ouviram dos alunos, não curtiram tanto. Mas, tendo em vista a preocupação da direção, da coordenação com o nome bagunça e como isso poderia atingir a imagem da escola, assim como o relato deles, os pais que ficaram chocados pelo dia da bagunça, como a liberdade foi dos alunos de escolher o nome, eu retornei às salas de aula, e tenho retornado porque eu não fui em todas, para perguntar e questionar qual outro nome seria interessante se não o dia da bagunça, mantendo o dia da bagunça livre. O 7º ano, que é uma turma pequenininha, alunos de 12, 13 anos de idade, decidiu que o nome que eles queriam era Dia da Liberdade. Eu não sugeri esse nome, assim como não sugeri Dia da Bagunça. Mas eles decidiram por Dia da Liberdade. E aquilo lá, metaforicamente, poeticamente, é muito forte. Na outra turma, no 8º ano, eles decidiram por Dia da Ostentação e logo depois Dia da Diversão. Mudaram o nome. E, caramba, 2 nomes importantes linguisticamente. Ostentação, né? O dia em que eles podem ostentar como aluno, que eles são mais do que o indivíduo que eles se enxergam. E diversão, o dia que eles estão felizes realizando as atividades. Por fim, eu queria terminar esse vídeo, esse diário escolar do que aconteceu nessas 2 últimas semanas, fazendo uma reflexão sobre qual é o papel do professor. Que ele deixa de ser aquele professor conteudista e que sabe tudo, e vive na era da informação, e ele é mediador de informação. E ao mesmo tempo que a gente forma o aluno para dar liberdade, para viver num mundo em que ele pode escolher se ele quer trabalhar, como ele quer trabalhar, no que ele quer trabalhar. A gente forma esse aluno e espera que ele tenha esse poder de escolha. Então, quando a gente dá isso para ele, a gente está ensinando para ele o primeiro papel de ser cidadão, que é atuar com suas escolhas, decidir por ele, entender e compreender que suas escolhas afetam o seu cotidiano diretamente. Bom, pessoal, eu fico muito feliz que vocês viram o vídeo até aqui. Como vocês viram, não é um vídeo tão informativo, ele é bem reflexivo. Mas se você assistiu até aqui, eu sou muito grato a você, grato a todo mundo que parou para escutar esse vídeo. Comentem, me digam o que vocês acham do nome Dia da Bagunça e do nome colocado. E se vocês querem ver outros vídeos no estilo, se você é um professor ou se você é um aluno que fala do seu cotidiano escolar, eu quero te escutar, eu quero ver o seu vídeo, eu quero ouvir o seu áudio, o seu podcast. Então, mandem pra mim, ou relato, ou blog, tudo isso me interessa muito. Muito obrigado, até a próxima e vamos transformar, né, gente? Transformar a escola, transformar cotidiano e transformar vidas. Até mais!